Bom dia a todos. Hoje é um dia lindo, dia de celebração, dia de alegria, dia de comunidade, comunhão aqui na IPPAC, dia de mesa. Nós estamos numa série chamada Ao Redor da Mesa. Daqui a pouco a gente vai ter uma experiência até mais profunda, porque hoje, no Amigos do Reino, nós iremos almoçar juntos. E ao longo da nossa série de mensagens, percebemos que mesa não é apenas sobre comida. Mesa é vida, mesa é intimidade. Quem senta à mesa com vocês são pessoas que você abre a intimidade, a comunhão. Mesa é sobre acolhimento, mesa é sobre pertencimento. O pastor Peter Leitart, ele disse certa vez sobre a importância da mesa do Senhor Jesus. E eu gosto dessa frase dele, quero compartilhar com vocês nessa manhã. Ele diz o seguinte: embora a mesa esteja ao centro, os seus efeitos expandem-se para os quatro cantos da terra. Essa frase é profunda e nos faz refletirmos que efeitos são esses e como eles se expandem. Então, para a nossa reflexão dessa manhã, eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao verso 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao verso 20. Lucas 22, do verso 7 ao verso 20. Eu farei a leitura, peço que os irmãos e irmãs acompanhem comigo. Verso 7 de Lucas, capítulo 22. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado por esse momento precioso e único nas nossas vidas. Um momento em que jamais irá se repetir. Um momento onde o Teu Santo Espírito nos conduziu para estarmos aqui entre irmãos e irmãs. Um momento onde nós Te louvamos e Te adoramos por quem Tu és, por toda a obra da Tua criação. Onde nesse exato momento, até os pássaros louvam o Teu nome. Pois toda a criação rende louvor e graças a Ti, Senhor. Obrigado por essa brisa suave, que nos lembra que o Teu Santo Espírito está sobre a Tua igreja. Que nos lembra que igreja não é sobre um prédio, não é sobre um endereço, não é sobre telhado, estrutura, projetor. Igreja é sobre pessoas. Pessoas que se sentam ao redor da mesa com Cristo Jesus e adoram a Cristo Jesus. Pedimos então, Santo Espírito, sopre sobre os nossos corações, fala conosco através da palavra lida aqui. Palavra esta que nós reconhecemos que é fiel e eficaz para moldar o nosso interior, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, Lucas faz questão de enfatizar, e depois você pode perceber com mais calma na sua casa, nos versos 7, 8, 11, 13 e 15, que essa refeição é a Páscoa.
né? E eu dei uma ênfase toda vez que apareceu a palavra Páscoa. Isso não significa que o escritor não tinha um vocabulário maior, isso não significa que o escritor ali não foi tão poético, isso significa que ele estava enfatizando o significado desse momento precioso. Pastor, eu não sabia que a Páscoa já existia antes da morte de Cristo Jesus. Como assim? O que significa Páscoa, então? Como que eles já celebravam a Páscoa antes de Cristo Jesus morrer numa cruz e ressuscitar? A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima, no sentido de poupar uma vida. Isso remete ao que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito. Deus passou, literalmente, Pessar, por cima das casas dos israelitas, que mataram antes um cordeiro e marcaram as portas com sangue, demonstrando que eles pertenciam ao povo da aliança. Enquanto Deus mandou o anjo da morte, ferindo as casas dos egípcios, Deus poupou o seu povo. Foi desta forma que Deus libertou o seu povo Israel da escravidão do Egito. Assim nós entendemos, de uma maneira mais profunda, o significado da Páscoa. Um cordeiro morre no lugar e salva o povo da escravidão, da morte, morrendo no lugar deles. Diante disso surge o tema da nossa mensagem hoje de manhã, a mesa da salvação de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que a mesa de Cristo nos leva para a salvação, ela também nos lembra da nossa rebelião, ela nos lembra de quem nós somos, falhos, pecadores. Ela nos lembra da nossa queda, da maneira errada com que nós tratamos a mesa, inclusive. Esse tem sido o nosso problema desde Gênesis capítulo 3, lá quando o pecado entrou ao mundo, porque ao comer do fruto proibido, Adão e Eva expressaram, e eles são representantes de toda a humanidade, expressaram a nossa desobediência, a nossa sede por autonomia e desconfiança em Deus. A partir disso, a tentativa de viver sem Deus foi e é um desastre, que distorce todo tipo dos nossos relacionamentos. O primeiro, o nosso relacionamento com Deus. O segundo, o nosso relacionamento entre os nossos pares. E, por fim, o nosso relacionamento com a criação, que geme sofrendo diante dessa desconexão. E, inclusive, atinge a comida, atinge a mesa. Eis o nosso problema. O pecado distorce as coisas, todas elas, e o fundamento da mesa. Se o fundamento da mesa, como a gente viu ao longo da série, é construir relacionamentos saudáveis, o pecado age de forma contrária. Ao invés de expressarmos a nossa dependência de Deus, nós usamos a comida para expressar a nossa independência, o nosso afastamento, a nossa autonomia de Deus. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos tão ocupados que tratamos muitas vezes a comida como um combustível. Existe, no Brasil ainda não, mas é muito comum nos Estados Unidos as pessoas utilizarem muito o fast food. E não é por causa de gosto, é porque elas estão imersas no trabalho e precisa de tempo, então eu só preciso passar ali no drive-thru, pegar meu alimento, encher o meu corpo de combustível. Muitas vezes o combustível é péssimo, é horrível, né, por causa desse fast food, mas ele não tem tempo para apreciar e reconhecer que a comida é algo sagrado, muito mais além do que combustível apenas. Ao invés de nós voltarmos os nossos olhos para Deus, nós usamos, por outro lado, a comida para alimentar a nossa autoimagem, né? Como disse certa vez a modelo Kate Moss. Nada tem um gosto tão bom quanto sentir-se magra. Olha o que ela disse. Nada tem um gosto tão bom quanto sentir-se magra. A ponto da sociedade estar idolatrando hoje corpos. Ao invés de sentirmos seguros em Deus, muitas vezes nós usamos a comida como escape. Nós nos automedicamos com comida. Você fala, como assim, pastor? Como assim? Automedicar com comida? Usar comida como escape? Sim. Você não percebeu ainda isso? Você está estressado, a sua semana foi horrível, você está cansado, então você chega em casa, o que você precisa é abrir um vinho ou tomar uma Heineken para curar a sua dor. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que seja pecado tomar vinho, até porque Cristo Jesus transformou a água no melhor vinho, Cabernet Sauvignon. E glória a Deus por isso. Eu estou falando aqui sobre o uso equivocado da bebida alcoólica, como escape, como fuga da dor, como esquecer dos problemas, entrar no exagero, entrar num vício. Está de TPM, irritada, chorando até no comercial do Itaú, resolve como? Chocolate Lindt.
dá uma barrinha de chocolate Lindt para ela, tá? Então é o escape. Mas fica a dica para os maridos, tá? Ela tá nervosa, o chocolate dá certo, tá? Procura lá um chocolate para acalmar a sua ferinha. Encontre a solução dos seus problemas, então, no sal, no açúcar, na fritura. A gente tem ouvido isso e as pessoas têm praticado isso. E esse é o erro, porque o pecado distorce o fundamento da mesa. A comida, por si só, não irá preencher o vazio da alma, o vazio existencial. Eu vou dizer uma coisa importante: nem comer para viver, fazendo da sua vida, da comida um combustível, e nem viver para comer, fazendo da comida a sua salvação. Nada disso vai preencher o seu vazio existencial. Essa é a nossa má notícia. Desde a queda, o ser humano vem tentando consertar as coisas à sua maneira, mas ele descobre no fundo que ele não consegue alcançar o padrão de santidade de Deus. Isso porque o pecado distorceu o fundamento da mesa, que era um relacionamento profundo, puro com Deus. A boa notícia é que diante desse problema chamado pecado, Deus começa o seu plano de redenção prometendo que libertaria o seu povo da escravidão, da morte, do pecado. E esse evento de salvação e libertação é representado pela Páscoa. Ou seja, o povo de Israel, sentado ao redor da mesa, celebra a salvação de Deus, e essa celebração define a identidade daquele povo, do povo de Deus. O plano de redenção é fazer com que o seu povo, a sua comunidade, sente-se ao redor da mesa com Cristo Jesus, convidando todos a participar de uma grande festa, de uma grande celebração chamada salvação. A Páscoa, ela é a resposta à distorção causada pelo pecado. A Páscoa representa a graça de Deus. A Páscoa representa, sim, a abundância de comida, mas mais do que comida, vida plena e abundante, porque a Páscoa é o banquete da salvação. E a graça no Novo Testamento é revelada no texto que nós lemos nessa manhã. Jesus preparando a mesa da salvação. Nós sabemos que esse texto é o texto da última ceia. Ele está indo para a cruz. E Cristo Jesus, na última ceia, que é para nós a ceia do Senhor, celebra o ato central do Evangelho. O ato em que está toda a história humana, a salvação por meio da cruz. Eu te chamo a atenção novamente para os versos 19 e 20, onde Jesus, a palavra diz, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Aqui, na história da humanidade, nós temos a última ceia, tradicionalmente conhecida como a última ceia de Cristo Jesus. Mas ela está entre a primeira Páscoa e o banquete messiânico, quando Cristo Jesus voltar. E no momento dessas palavras, Jesus estava olhando para a cruz, para a noite escura da alma do próprio Cristo, que ia enfrentar no meu e no seu lugar a dor de morrer e de ficar abandonado pelo Pai, para o momento mais doloroso, para as horas mais terríveis, onde Ele morre no nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos e redimidos pelo seu precioso sangue. Então, no momento em que Cristo Jesus morre, o véu do templo é rasgado ao meio, o véu que separava o Santo dos Santos, a presença de Deus e da humanidade, porque Deus ele é santo, 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 e nós sabemos que nós somos falhos e pecadores. Esse véu é rasgado porque Cristo Jesus possibilita um novo e vivo caminho até Deus por meio do perdão que nós temos nele. É na cruz que Cristo Jesus nos faz um convite maravilhoso. Venha para o banquete da salvação. E Ele propicia isso, morrendo por mim, por você, nos perdoando. É na cruz que Cristo Jesus nos salva. Ele é o nosso anfitrião do grande banquete. A última ceia representa exatamente isso. Ora, muito provavelmente os discípulos não tivessem percebido, não tinham a dimensão de tudo isso. Mas Cristo Jesus está ali para eles como anfitrião da mesa da salvação. Não é apenas uma mesa de comida e bebida, mas sim a mesa da salvação.
Ele mesmo, Cristo Jesus, prepara a mesa da salvação. Por quê? Porque ele é o próprio Cordeiro Pascal, que nos salva por seu próprio sangue e assim nos torna filhos de Deus, redimidos e salvos por sua graça. Jesus faz possível o caminho da salvação para que nós possamos comer e beber com Deus. Se a gente analisar isso, parece loucura. Toda essa história de Cristo Jesus possibilitar a salvação através da sua vida, da cruz, e isso ser simbolizado, isso ser representado de uma maneira profunda, espiritual, através da mesa, parece loucura. Eu concordo com você, parece mesmo. Porque a graça de Cristo Jesus não cabe em pensamentos lógicos. Geralmente o nosso pensamento ele funciona na pegada do mérito, né? Então, ao final do ano, se o seu filho for obediente, vai ganhar a bicicleta. Se tirar nota, você vai fazer isso. Eu não estou dizendo que o mérito não funcione em certos aspectos, mas em termos de salvação, Deus trabalha pela graça e não pelo mérito. Porque se ele trabalhasse pelo mérito, eu nunca, jamais alcançaria a salvação por mim mesmo. Então isso parece loucura. Porque o evangelho, esse convite é de graça. Mas esse evangelho que é de graça, ele é assim porque ele aponta para a cruz de Cristo Jesus. A salvação para todo aquele que nele crê. E não importa quem seja essa pessoa, como está a vida dela. Se crê em Cristo Jesus, é convidado a estar no banquete da mesa da salvação. Jesus, nessa manhã, está te revelando que ele mesmo preparou a mesa da salvação, morrendo no meu lugar, no seu lugar, preparando a mesa da salvação para a vida eterna para mim e para você, para te dar vida. Vida. Pare e pense sobre essa palavra vida. Eu tenho pensado muito ao longo desse ano porque eu fiz 40 anos, né? Então isso me trouxe várias reflexões, né? Inclusive a reflexão mais lógica de que a vida nessa dimensão significa que eu gastei já os 40 anos mais saudáveis da minha vida, né? É uma questão, uma análise lógica e tal. Mas seria a vida somente isso, 40 anos? Seria a vida apenas 80, 100 anos com muito esforço e muita força? A vida é uma jornada que começa aqui, mas que em Cristo Jesus tem uma reverberação eterna. Uma caminhada que deve ser empreendida na mais profunda consciência de quem é o Deus, o Criador. Custou muito caro para Deus libertar eu e você de uma vida distorcida pelo pecado. Deus pagou com o sangue sagrado de Cristo Jesus para que eu e você pudéssemos ter uma eterna esperança. Jesus morreu como um cordeiro sem culpa e não foi algo impensado. Ainda que só agora nos fins dos tempos o plano de Deus tenha vindo a público, Deus sempre soube o que Ele iria fazer por mim e por você. Morrer na cruz por mim e por você. E é por causa de Jesus, a sua vida, morte e ressurreição, que você pode confiar, que você pode caminhar com Deus, sabendo que a vida plena e abundante começa aqui com Cristo Jesus e ecoa por toda a eternidade num futuro de salvação nele. No passado, Deus prometeu ser o Deus de Israel se o povo respondesse a Ele. Mas Israel quebrou a aliança. Agora Jesus inaugura uma nova aliança. Ele é maior que Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, mas Jesus é maior que Moisés. Porque Jesus liberta agora o povo do pecado e da morte quando ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Na nova aliança, Jesus é o Messias prometido de Deus. Jesus é o representante da humanidade. Por isso eu e você estamos seguros na fidelidade eterna de Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, a Bíblia está falando que o justo vive na fidelidade. Mas se eu sou infiel, como que eu vivo para sempre pela fé? Porque não é na minha fidelidade, é na fidelidade de Cristo Jesus, que não quebra jamais a sua aliança. O justo viverá por fé. Ele não pecou, ele não falhou, ele cumpriu perfeitamente a aliança. A mesa da salvação foi preparada e entregue pelo sangue de Jesus. Agora o banquete já começou. Começou com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu e você nos sentamos ao redor da mesa juntos e expressamos o valor da comunidade, nós estamos unidos em Cristo Jesus e o banquete da salvação cumpre o seu propósito. Quando hoje, nessa manhã, nós comemos juntos na presença de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, o banquete da salvação
cumpre o seu propósito. Isso ecoa, molda e aquece o nosso coração. Você consegue perceber a profundidade disso? O que acontece quando nós celebramos a ceia de Cristo Jesus? Partilhar o pão e o vinho juntos em gratidão pela obra de Jesus já é participar em partes do cumprimento do banquete prometido. Isso porque você, que está aqui nessa manhã, já foi convidado por Cristo Jesus a fazer parte do reino de amor dele. A morte já foi vencida. O pecado já foi derrotado. A mesa da salvação está acessível e disponível a todos que respondem positivamente o chamado de Cristo Jesus. Jesus recebeu a morte como um cordeiro sem culpa, a morte que nós deveríamos ter recebido, para que eu e você, maltrapilhos, rebeldes, miseráveis pecadores, pudéssemos experimentar a maravilhosa e boa vida de salvação. Concluindo, eu ressalto novamente o verso 15 e 16. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia o que ele iria passar. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ele sabe o que vai passar, ele sabe que ali é o centro da salvação da história humana, e ele sabe que o banquete vindouro virá. Jesus deseja ansiosamente comer a Páscoa com seus discípulos. Ele anseia por uma mesa com seus amigos ali naquele momento. Como assim? Por que isso? Por que ele anseia, se ele está falando que antes ele passará depois por um sofrimento? Por que ele diz isso? Porque a mesa representa a salvação do seu povo. Por isso que ele vai voluntariamente para o sofrimento, para a dor e para a morte. Porque a mesa representa a reconciliação do seu povo. Porque a mesa representa uma nova vida. E é por isso que Cristo Jesus sofreu, para que eu e você pudéssemos sentar ao redor da mesa e desfrutar do banquete do Pai. Então, para Cristo Jesus, ele morrer em nosso lugar, para ele é um anseio de salvação. Jesus quer comer a Páscoa porque ele sabe que ao redor da mesa ele vislumbra salvação ao seu povo. É sentado ao redor da mesa que Jesus tem a mais plena certeza de que todo sofrimento vale a pena. O motivo do sofrimento de Cristo é fazer com que eu e você sentássemos em comunhão com Deus. Assim, quando olhamos para essa mesa, que nós chamamos hoje, em 2025, de mesa da ceia do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que trata-se de uma prévia do grande banquete do Cordeiro, que está registrado nas Escrituras, lá em Apocalipse 19. Essa ceia aqui é a nova aliança, é o começo do grande banquete que participaremos com Cristo Jesus quando Ele voltar a restaurar todas as coisas. Por isso que esse momento aqui de amigos do reino é muito bom, é muito gostoso. Todo mundo fala, eu estava no primeiro, eu estava no segundo, eu vim em todos, eu estou ansiando pelo terceiro encontro de amigos do reino, porque mesmo aqui, numa configuração ainda imersa de pecado, porque eu ainda sou pecador, você ainda é pecador, nós temos as nossas imperfeições, a criação ainda não está perfeita, embora seja bela e maravilhosa, ainda assim nós temos um teaser do que será viver com Cristo Jesus na criação toda restaurada, na presença plena, sem morte, sem dor, sem lágrimas, sem choro, só vida, alegria, celebração, comunidade, mesa e banquete. Ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Não é apenas aqui uma lembrança. Não é apenas uma memória de Cristo Jesus. Não é apenas uma simbologia. Não, essa mesa é real. Essa mesa é um meio de graça. Dentro da nossa teologia reformada, calvinista, é um meio de graça. O que significa isso? Significa que, biblicamente, quando Jesus diz lá em João 6,35, a gente se alimenta de Cristo Jesus. Significa que a presença de Cristo Jesus, de uma maneira mística e real, se faz espiritual nesse lugar, e nós comemos com Cristo na mesa do Senhor, junto da comunidade de Deus. Presta atenção nisso, eu e você comemos com Cristo Jesus ressurreto, presente, real e espiritualmente, ao redor da mesa. Mas como isso? Pelo poder do Santo Espírito de Deus que nos eleva à presença de Cristo. Isso forma o nosso coração. A ceia do Senhor é mais que uma memória. Ela nos transforma. Porque Cristo Jesus se faz presente aqui. E aí não tem como ficar indiferente diante de um meio de graça abundante. Cristo Jesus veio ao mundo por você.
Cristo Jesus veio ao mundo e esperou tudo por você. Ele tudo suportou por você. Ele tudo sofreu para te salvar. Então, cada ofensa, cada chibatada. Eu aprendi no seminário com meu professor de espiritualidade, ele falou o seguinte, eu nunca mais esqueci, eu recomendo agora para todas as pessoas. Ele falou assim, a gente deve assistir pelo menos uma vez por ano aquele filme A Paixão de Cristo. Tinha sido lançado na época que eu estava lá no seminário. Né? E aí, quando ele falou isso na sala de aula, muitos falaram assim, ai, mas eu não consigo nem olhar, professor, aquilo dói muito, aquilo é muito forte, o que Jesus fez por mim, por você. Aí o meu professor deixou todo mundo falar e ter essa expressão de, ai, que dó, que pena de Cristo Jesus, ele não merecia, ele não merecia. A hora que todo mundo falou, meu professor falou assim, hipócritas, fariseus. Vocês não conseguem assistir um filme de 2 horas para saber a dimensão, porque aquilo não diz nem metade do que Cristo sofreu por mim, por você, durante mais de 12 horas. Então você vai assistir sim, para ver um pouquinho sobre o que Cristo Jesus fez por você. Cada ofensa, cada chibatada, cada cusparada no rosto, cada prego na cruz foi por você. Cristo morreu para te dar vida, para te salvar. Observe novamente os versos 14 seguintes. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e em direção aos discípulos ele disse, este cálice é o meu sangue, é a minha nova aliança derramado em favor de vocês. Jesus, celebrando a Páscoa, ele toma o cálice da salvação. Vamos tentar imaginar a situação. Uma mesa grande, as pessoas sentadas, a mesa era baixa, então as pessoas estavam sentadas no chão, Jesus ao meio, e Jesus pega o cálice e aponta para cada um dos discípulos. Esse é o meu cálice, a minha nova aliança com vocês. Está conseguindo imaginar a situação? Porque eu preciso te dar um contexto importante da época. Tradicionalmente, você apenas sentava-se ao redor da mesa, fazia uma oração e começava a comer. Mas Jesus pega o cálice e diz essa coisa incrível. Ele diz, esse cálice é a minha nova aliança. E ele diz, peguem e bebam. Minha aliança, peguem e bebam. Muitas vezes nós lemos essa passagem e não percebemos o quanto essas palavras foram impactantes e estranhas aos seus discípulos. Estranhas. Por quê? E qual era o impacto? Porque Jesus estava se declarando para eles. Era uma declaração de amor. Mas como assim? Para aqueles homens simples daquela época, ouvir um homem na mesa, estender o cálice e dizer, essa é minha aliança, pegue e beba, era a mesma coisa que ouvir, quer se casar comigo? Era isso. Pegue e beba. É um pedido de casamento, o que era muito estranho ali naquela situação. É isso mesmo. Fica comigo, presta atenção que eu vou te dar esse contexto. Naquela época, quando o homem queria se casar com uma garota, o que ele fazia? Ele encontrava o pai dela e conversava primeiro com o pai dela, né, para saber, olha, eu quero se casar com sua filha, eu tenho planos de ter uma família com ela e ter muitos filhos, então eu estou conversando primeiramente com o Senhor. Bons tempos, precisamos voltar, né? Então, ele fazia esse pedido, eu quero constituir família com a sua filha. Se o pai concordasse, eles acertavam ali, entre as famílias, o preço do dote e seguiria para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O jantar. O próximo passo é a ceia. Então lá está aquele jovem, sentado ao redor da mesa, com aquela pressão de todos os familiares, mas ele já falou com o seu futuro sogro, ele já tem o consentimento do futuro sogro, já foi aprovado o dote, mas ele está sentado ao redor da mesa, então ele enchia a taça de vinho, pegava a taça em frente a todas as pessoas, apontava em direção ao outro lado da mesa para aquela moça e dizia, esta é
a minha aliança. Pegue e beba. Aquela moça não dizia nada. Ela tinha duas opções. Ou ela pegava a taça e colocava sobre a mesa, ou ela pegava aquela taça e bebia, afirmando ali o aceite para o casamento, para aquela aliança. É isso que está acontecendo. O ponto é que, ao aceitar, aquela noiva bebe o cálice, o noivo celebrava ali ao redor da mesa, as famílias celebravam, e o noivo voltava para sua casa. E muitas vezes sem saber o nome uns dos outros. Eles não sabiam, ele voltava lá para sua cidade, e por isso ela se referia ao noivo como aquele que pagou um alto preço por mim. Então o cara ficava lá na sua cidade, e eles não se falavam nem por 6 meses, até 2 anos. Enquanto isso, a única forma de comunicação era mediante um tipo de padrinho de casamento que levava e voltava entregando as mensagens para a noiva que esperava, aquele que pagou por ela um alto preço. Mas enquanto aquele homem ficava na casa do pai dele, ele não ficava parado sem fazer nada. Lá ele estava preparando uma morada para a família dele. E nós sabemos que essa palavra está em João 14. Significava uma espécie de puxadinho na casa do pai. E ele estava construindo na casa do pai. E o interessante é que não era o noivo que decidia quando que aquela casa, aquela morada estava pronta no seu acabamento, na sua pintura, entre outros detalhes. Mas sim o seu pai, que depois de aprovar a construção, dizia, tudo bem, agora você pode ir. Então o noivo saía de sua cidade, cheio de euforia, para buscar sua noiva. Mas ele não sabia nem o dia e nem a hora, porque ele dependia do aceite do seu próprio pai. Então essa noiva, ela tinha que acordar todos os dias como se fosse o dia em que o noivo iria buscar ela para estar com ele para sempre. E ele vinha, ele entrava na cidade e ela descia ao encontro do seu noivo. Essa é a tradição. Agora você consegue visualizar a imagem do que Cristo Jesus está fazendo na mesa da salvação? Jesus disse, essa é a minha aliança. A minha aliança no meu sangue com todos vocês, peguem e bebam. Os discípulos pararam e pensaram, isso é um pedido de casamento. O mestre está maluco, a gente não está entendendo nada, mas ele é o mestre, então a gente pega e a gente bebe, nós aceitamos. Então Jesus diz, nós não nos veremos por um breve período de tempo, mas não desanimem, não perturbem o coração de vocês, pois eu deixarei para vocês o meu padrinho de casamento, o Espírito Santo de Deus, que estará se comunicando com vocês. Agora eu vou para a casa do meu pai, mas vocês não saberão nem um dia e nem a hora que eu vou voltar para você. Que eu sou aquele que te comprou por um alto preço, e eu estarei na casa do meu pai, preparando uma mansão para todos vocês. Eu não sei o dia que eu vou voltar, mas o meu pai sabe. E nesse dia Jesus diz, eu vou aparecer para vocês, e vou levar vocês comigo, para estar comigo para sempre. É isso que Jesus faz. O mais incrível de tudo isso, é que Jesus propõe isso para nós hoje. Jesus propõe isso para nós agora, não é uma proposta para a noiva super perfeita. A gente lê as escrituras, né? E a gente vê que a proposta é para uma noiva que é infiel, é uma noiva que é adúltera no Antigo Testamento, ela é cheia de defeitos, e nós vemos isso por toda a escritura. Isso porque a grande questão não é você ser a noiva perfeita, a grande questão para Cristo Jesus é, você aceita a minha aliança? Você vai comer e beber da mesa da salvação? Porque Jesus nessa manhã diz, o convite está feito, pegue e beba e viverá comigo para todo sempre. Amém, feche seus olhos. Oh Deus, Pai de amor, como nós somos gratos por Ti, Senhor, porque Tu és o nosso eterno Deus, nosso Deus que enviou Cristo Jesus para resolver o problema do pecado. Obrigado porque o próprio Cristo preparou a mesa da salvação por meio da cruz. E nós estamos agora diante dela, dessa mesa maravilhosa que representa a salvação, para celebrar em comum unidade que nós pertencemos à grande família da fé. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito consagre e separe do uso comum esses elementos do pão e do vinho, para que sejam para nós a comunhão do corpo
e do sangue de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.